Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje para a gente conversar de um assunto muito importante, até porque nós estamos passando aí por esse período, né, do dia 13 de maio, há poucos dias isso aconteceu. Então, eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre esse tema, a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto, para que a gente pudesse juntos refletir acerca dessa data tão importante que a gente tem de comemoração. E que a gente pensasse juntos também dois textos que eu acho muito pertinentes para esse momento. É um texto chamado Pequeno Manual Antirracista, esse livro muito interessante para a gente poder analisar, de Jamila Ribeiro, e o livro também chamado Racismo Recreativo, né? Que é um texto muito bom, excelente texto também do Adilson Moreira, duas obras bem bacanas para a nossa atualidade. Queria que a gente fizesse uma reflexão, a gente pensasse um pouquinho aqui a respeito de algumas temáticas que eu considero assim bem pertinentes para esse momento, né? Primeiro que nós temos uma data, o dia 13 de maio, em que a gente, dia 13 de maio e o dia 20 de novembro, para a gente pensar um pouquinho na ideia de protagonismo, né? Quando nós falamos aí de um assunto tão atual quanto é, né, essa situação triste de uma idosa, né, de 89 anos, que trabalhava como doméstica, né, e aí nós não vamos pensar mais nessa questão de trabalho análogo à escravidão, porque na verdade a gente vai estar falando aqui de escravização. Né? Eu acho que esse trabalho análogo, nesse caso especificamente, acaba sendo até um eufemismo. Né? E a situação dessa senhora nos faz pensar acerca da importância de se discutir, de se mostrar, de se falar, e de trazer, não só para o dia 13 de maio, mas também para todo o nosso cotidiano, uma reflexão sobre essa questão do racismo na sociedade brasileira, que é de fato um racismo estrutural, né? Porque simbolicamente há uma diferença interessante entre o dia 13 de maio e o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? Os historiadores, aí nós temos o G1 mostrando isso, que simbolicamente o dia 20 de novembro traz consigo uma carga muito forte aí de protagonismo. É o que tem faltado muitas vezes para vários grupos brasileiros, né? Quando a gente fala dos grupos LGBT, quando a gente fala a respeito aí também do grupo indigenista e também do grupo negro, né? A gente tem essa consciência negra precisa ser recuperada e ser vista de fato como um movimento importante. Os dois textos, né, que a gente apresentou aqui no começo, estão tratando de uma temática muito importante e tem duas referências bem interessantes que eles se combinam. Essa questão da gente ter uma participação mais efetiva da sociedade, em que cada um de nós pode colaborar de determinada forma, fazendo parte desses grupos e pelo menos pensando, questionando comportamentos que a gente tem visto às vezes considerados como normais, né, e banalizados, né, como naturalizados, como se fossem corretos, como se fossem verdadeiros. Então a gente pensar nessa data é bem significativo, como também a gente pensar nesse protagonismo que tem que ser dado aos grupos, essa visibilidade que também tem que ser apresentada. Quando recentemente o carro Polo, né, foi motivo aí também de muita discussão no país, é bom que se pense nessa representatividade que a empresa acabou colocando também no automóvel e gerou agora tamanha discussão aí no país, também relacionada ao grupo LGBTQIA+. Também uma referência, acho muito interessante, até para abordar em termos de redação, que é a questão do chamado epistemicídio, que é um termo criado aí pelo português Boaventura de Souza Santos, em que vai se discutir a questão desse apagamento, essa transformação de grupos, né, da sociedade como um todo num grupo de monocultura, uma cultura única, em que se desprezam as diferentes culturas da sociedade. É preciso veementemente combater epistemicídio, que não é uma questão apenas de morte física, não está ligada à morte física, está ligada também a uma morte cultural, quando nós não respeitamos e não damos voz aos grupos. Quando nós colocamos os papéis, né, para o negro, por exemplo, nas novelas, muito ligado aí à questão de subalternidade, ou mesmo um traço humorístico, caracterizando como aquele que é bêbado, né? No caso dos Trapalhões, por exemplo, e outros programas de humor que fazem esse tipo de consideração. Fica a dica aí, dois livros muito interessantes, né? Esses que a gente relacionou, a gente se encontra num próximo momento. Até lá.